Salve, salve galera, salve, salve você meu aluno, você minha aluna, Gustavo Japiaçu na área, seu professor de matemática aqui do AlphaCom. Nesta aula nós vamos resolver uma prova muito legal para você, cara, a prova da ESA de 2021 de matemática, com questão boa. Eu vou te passar muita informação importante, muito bizu, cara, nessa prova, e é muito importante que você fique muito ligado nesses detalhes e nesse padrão da sua prova, porque ela tem padrão, todas as provas têm a sua particularidade, e a prova da ESA não é diferente. Então vem comigo que a gente começa a trabalhar agora. Tá aí na tela para você? Escola de Sargento das Armas ESA Matemática 2021. Eu sou Gustavo Japiaçu, o seu professor de matemática aqui do AlphaCom. E a gente vai começar, cara, com uma questão bem legal, trazendo um padrão que essa prova traz, que é função afim. Sempre vem questão de função afim, de função de primeiro grau, também dita, por que não, função de primeiro grau. A função de primeiro grau, a função afim, é padrão das 5 funções clássicas: função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica e modular. Das 5 clássicas, a primordial, a mais básica e a que a tua prova mais cobra é função de primeiro grau. Então vamos lá, primeira questão, tá na tela para você e diz o seguinte: o valor de uma viatura militar decresce linearmente. Olha essa palavra, linearmente. Quando eu falo linear, ela cresce ou decresce linearmente, ele quer falar que está crescendo constantemente, ou seja, seguindo o gráfico de uma função de primeiro grau, seguindo o gráfico de uma função afim. Então vamos lá, olha só. Linearmente com o tempo. Se hoje ela custa 50 mil dólares e daqui 5 anos vale apenas 10 mil dólares, qual seria o valor da viatura daqui 3 anos? Daqui 3 anos. Então tá, olha só. Daqui 3 anos. Então o que está acontecendo com essa viatura aí? Hoje ela está exatamente 50 mil dólares. Então a gente pode criar um gráfico que descreve esta análise. Vamos lá? Olha só. O gráfico aqui, ele nos traz o seguinte. Ele nos traz um eixo Y e o eixo X. Essa análise aqui para você ver a linearidade. Aqui o preço e aqui o tempo que eu vou chamar de N, tá bom? O tempo que eu vou chamar de N. Hoje é o instante inicial. Ó, hoje ela custa 50 mil. Então, no instante inicial, 50 mil, tá bem? E ela vai decorrendo um tempo, ó, ela vai decrescendo. Ó, com 1 ano, tudo bem? Com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos e com 5 anos, tudo bem? Com 5 anos, ela está custando, vamos lá, ela está custando 10 mil. 10 mil, tudo bem? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja que ela diminuiu quanto? Ela diminuiu 40 mil em 5 anos. Em 5 anos. Ela diminuiu 40 mil em 5 anos. 40 por 5, você vai ter 8 mil por ano. Ela está diminuindo 8 mil reais por ano. Simples assim. Simples assim. Essa é a análise de uma função afim, de uma função decrescente. E como é que eu sei que ela é uma função afim? Acompanha comigo. Porque ele diz que é linear, ele diz que é linearmente, logo o meu gráfico é essa reta decrescente. Ele decresce linearmente, tudo bem? Então, no instante zero, que é hoje 50 mil, daqui 5 anos, 10 mil, ou seja, 40 mil, em 5 anos, 8 mil por ano. Então, ó, agora é só você criar um decrescimento. Ó, no tempo zero, tempo igual a zero, no instante inicial, ela custa 50 mil. Ó, tempo igual a 1 ano ela vai para diminuir 8, 42 mil. 42 mil. Tempo igual a 2 anos, ela vai para diminuir 8, 34 mil. E aí, tempo igual a 3 anos, diminui 8,
26 mil. Então, ela vai parar em 26 mil, que é o que nos traz a letra A dessa questão. Crava a letra A nesse exercício aí. Então, a primeira questão para você é uma questão afim, um exercício de questão afim, um exercício que traz um decrescimento linear. Podia ser um crescimento, por que não? Uma questão que explora crescimento populacional, muito comum isso acontecer. Vamos lá? Próxima questão, ela tá na tela para você e diz o seguinte, olha só, a expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento, onde as vogais aparecem em ordem alfabética é. Então ele quer saber, olha só, quantos anagramas tem a palavra sargento. Falou de anagrama, tá falando de análise combinatória. Falou de anagrama, tá falando de permutação, a clássica permutação da análise combinatória. O que são anagramas? Anagramas são palavras que eu posso formar com as letras da palavra sargento, por mais que essas palavras não pertençam à língua portuguesa ou à linguagem alguma, tá bem? Por mais que essas palavras sejam com letras totalmente aleatórias, isso caracteriza para você os anagramas. Então acompanha comigo na tela aqui, ó. A palavra sargento, olha só, o que são anagramas? Eu tenho S, A, R, G, E, N, T, O. Esse é um anagrama, a própria palavra sargento. Agora, podiam ter outros anagramas. Por exemplo, ó, S, A, R, G, E, N, O-T, percebeu que eu troquei a ordem das duas últimas letras? Esse é um outro anagrama. É claro, você vai falar, Gustavo, mas não pertence à língua portuguesa. Não, não pertence à língua portuguesa. Mas está tudo bem, é um anagrama. Para matemática é um anagrama. Então, anagramas são todas as, preste bem atenção, todas as palavras que eu posso formar com as letras da palavra sargento. Como que eu faço para descobrir o total de palavras? É só fazer permutação. Então vem comigo, olha só. Eu vou ter o quê? Eu vou ter quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então vai ser o total de anagramas, vai ser uma permutação de 8 letras. Alguma se repete? O S não repete. O A não repete, o R não repete, o G não repete, o E não repete, o N não repete, o T não repete e o O não repete. Nenhuma letra repete. Então, senhoras e senhores, eu te falo o seguinte. Então, vai ser a permutação de 8 sem repetição. E a permutação de 8 é simplesmente, acompanha comigo, 8 fatorial. Esse é o total de anagramas. Porém, ele me fala bem assim. Ele deixa bem claro, ele quer onde as vogais aparecem em ordem alfabética. Então, as vogais, quem são as vogais? Acompanha comigo. As vogais são, eu vou apagar esse anagrama aqui, ó. Vou apagar esse anagrama, ó. As vogais são o A, o E e o T. E o O, tá bem? O A, o E e o O. Esses anagramas, essas letras devem estar em ordem alfabética. Então, elas podem ser assim, ó. Pode aparecer o A, o E e o O. Aqui está em ordem alfabética. Pode aparecer o A, o O e o E. Não estão em ordem alfabética. Pode aparecer o E, o A e o O, nesta ordem. Pode aparecer o E, o O e o A. Ou o A e o E, ou o E e o A. Então, elas podem aparecer nessas 6 maneiras, as letras, as vogais aí, o A, o E e o O podem aparecer nessa ordem. Mas perceba que só uma dessas 6 se encontra em ordem alfabética, A e O. Então é uma a cada 6, preste bem atenção, uma a cada 6 permutações está em ordem alfabética. Então, é 1/6 do total está em ordem alfabética. Então, o número de anagramas em que aparece em ordem alfabética é, acompanha comigo, olha só, o número de anagramas que aparece em ordem alfabética, ó, o número em ordem das vogais é igual a 8 fatorial, é 1/6 do total. 1/6 do total.
Aí você olha para a alternativa, não tem nenhuma alternativa assim. Mas eu lembro a você que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então fica 8 fatorial e o 6 é o mesmo que 3 fatorial. E agora sim você tem uma alternativa exatamente assim, que é a letra B dessa questão. Pode cravar a letra B nesse exercício aí. Uma questão para você de análise combinatória, cara. É outro padrão da prova da ESA trazer muita análise combinatória, seja permutação, seja a parte de arranjo, de permutação, de combinação, e também outra pegada, porque quando a gente fala de análise combinatória, a gente já pensa também em probabilidade, outro assunto que essa prova é apaixonada, tá bem? Questão de probabilidade. Vamos para mais? Vem comigo que a questão está na tela para você e ela diz o seguinte, olha só. Considere A e B números reais positivos. Ó, A e B são números reais positivos. Esse detalhe ele é bastante importante, tá? Muitas vezes a questão te traz isso, você fala são parâmetros positivos ou são constantes positivos. Tá tudo bem. Você pode ser que você resolva o exercício sem descobrir o valor deles, pode ser que você resolva descobrindo o valor deles, mas é fundamental que você saiba que eles são números positivos. Continuamos com o texto. Diz assim, ó, se log de A vale 2 e log de B vale 3, então o valor de log de A vezes B quadrado. Cara, questão de logaritmo. Outra tônica da prova da ESA. Outro assunto que a prova da ESA gosta muito de cobrar é situação envolvendo o logaritmo para você. Então vamos lá, vamos lembrar de propriedades de log. Quando cai logaritmo, você precisa saber 4 coisas, tá? Guarda bem. Definição, que é como resolver um log, consequências da definição, que são os 3 logs especiais, as propriedades operacionais de logaritmo e a mudança de base. Esses são os 4 pilares de log. Sabendo, tá tranquilo. Então vamos lá, acompanha comigo na tela. Olha só, ele diz o seguinte, ele nos pede quanto é log de A vezes B quadrado. Quanto é isso? Cara, eu te lembro de 3 propriedades. Primeiro, o logaritmo na base A de M vezes N, log do produto. Depois, segunda propriedade, logaritmo na base A da divisão, M sobre N. Fração é divisão. E a terceira propriedade é o log na base A de N elevado a K, log da potência. Primeiro, log do produto, depois log da divisão e depois log da potência. Eu posso abrir esses logaritmos, eu posso abrir, expandir pela propriedade. E a expansão se dá da seguinte forma, veja só. Ó, o log do produto, preste muita atenção, log do produto vai ficar o log do primeiro número, do M na base A, mais o log do segundo, de N na base A. O produto vira mais. Se o produto vira mais, a divisão vai virar menos. Vai virar log do M na base A, menos o log do N na base A. Tudo bem? Ó, e a potência, ela pula para frente multiplicando. Vai ficar K vezes log de N na base A. Tudo bem? K vezes o log de N na base A. Essas são as propriedades operacionais. E na questão, eu tenho um clássico logaritmo do produto. Então acompanha comigo na tela aí, ó. Log do produto vai virar o quê? Vai virar soma de logs. Você fala, Gustavo, mas está faltando a base. Quando não aparece a base é porque ela é 10. Lembre de logaritmo decimal. É o logaritmo na base 10. Quando não aparecer base, é porque ela é 10, tá bom? Base 10. Então vamos lá? Olha só, eu vou ter o seguinte, eu vou ter log do A, log do produto é logaritmo do primeiro, mais o logaritmo do segundo, que é B quadrado, mais log de B quadrado, tudo bem? E aí? Agora a propriedade da potência, olha esse 2 aqui, ele pode pular para frente multiplicando, então vai ficar log de A mais 2 vezes o log de B. Tudo bem? Que por sua vez, logaritmo de A, ele me dá aqui, é 2, mais 2 vezes. Logaritmo de B, ele me dá aqui, é 3.
Por favor, primeiro produto, 2 mais 3 vezes 2 dá 6. E aí, eu vou ter 2 mais 6 igual a 8. Pronto, crava aí para mim, letra E, essa questão muito pontual a você. Uma questão muito legal, cara. Uma questão que nos traz logaritmo, que é um assunto que a prova gosta de cobrar, tá bom? Sempre vem questão de logaritmo. Fique ligado, fique antenado. E é o que eu sempre falo. Eu preciso que você termine essa aula, cara, mais que tranquilo. Eu preciso que você termine essa aula seguro. Fala assim, pô, eu aprendi, eu entendi, eu tô seguro. Tudo bem? Vamos para mais? Vem comigo, que a questão tá na tela para você. E ela diz o seguinte, ó. Numa PA crescente, PA, outra tônica da prova, PA, cobra-se muito PA na prova da ESA. Os seus dois primeiros termos são as raízes da equação x² menos 11x mais 24 igual a zero. Sabendo que o número de termos dessa PA, o número de termos, é igual ao produto dessas raízes, então a soma dos termos da PA é o quê? Cara, falou de progressão aritmética, olha só, a prova da ESA tem por característica cobrar PA e cobrar também progressão geométrica. Mais PA que PG, tá? Mais PA que PG. E isso eu falo baseado somente na estatística das provas anteriores. Mais PA que PG. E quando fala de PA, vamos lá. Possivelmente ele vai te cobrar soma ou ele vai te cobrar termo geral. Ou é soma ou é termo geral. Aqui são os dois. Porque olha só, acompanha comigo. Ele me dá uma equação de segundo grau, x² menos 11x mais 24 igual a zero. E ele diz, ó, x1 e x2 nessa PA crescente são os dois primeiros termos são as raízes. Cara, equação de segundo grau. Quando falar de equação de segundo grau, você não precisa fazer por Bhaskara quando o A for 1. Note que o A, tá ligado? O A, B e C? O A, B e C lá de Bhaskara. O A, B e C, quando o A for 1, faça por soma e produto. Você tá liberado para fazer por soma e produto, meu aluno. Tá liberado, cara. Então, olha só, acompanha comigo. É só olhar para o C e pensar, quem que na tabuada dá 24? Quem que na tabuada dá 24? Ó, o 4 e o 6 dá 24, 4 vezes 6 é 24. E o menos 4 e o menos 6 também dá 24, tá bem? O 3 e o 8, 3 vezes 8 dá 24, e o menos 3 e o menos 8, porque menos com menos dá mais, não dá? Ó, o 12 e o 2 dá 24, e o menos 12 e o menos 2 também dá 24. Vieram esses pares à minha cabeça. Mas qual desses 6 pares que a soma dos seus elementos é o B com o sinal trocado? Que é a soma dá 11. A soma dá 11. Aqui, ó. Aqui a soma dá 11. 8 mais 3. Então, uma raiz é 3 e a outra é 8. A soma dá 11 nesses casos, tá bom? Então, vamos apagar esse nosso rascunho aqui. Vamos apagar e vamos seguir. Então, nessa PA, eu tenho uma PA assim, ó, uma progressão aritmética com essa característica. Ó, a minha PA, então, ela é crescente, então o primeiro termo é 3, depois vem 8, depois vai, ó, depois tem mais um termo, até o último termo dessa sequência que ele me diz. Ele me diz que o número de termos dessa sequência é o produto das raízes. Então, eu vou multiplicar. Vem comigo, ó. 3 vezes 8, o número de termos n é 3 vezes 8, que é 24. Esse cara aqui é o A24. Eu não sei quanto ele vale. E ele quer, o exercício quer que eu some os 24 termos. A soma dos 24 termos vai ser o quê? Vamos lá. A soma dos n termos da PA vai ser assim, ó. O primeiro desses 24, mais o último, que é o 24º, vezes o número de termos, que é 24, dividido sempre por 2. Essa é a fórmula da soma dos n termos da PA. Pô, é só pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Sempre por 2, tá bom? Mas para isso, note, vem comigo, olha só. O primeiro termo eu conheço. O número de termos eu conheço, é 24. Ou falta eu descobrir o A24. Então vamos descobrir quem é o A24? O 24º termo é sempre o A1 mais, é sempre A1. Esse cara aqui menos 1 vai dar 23 vezes a razão. Ó,
Sempre. Então, o A24 é o A1. O A1 é quanto? 3 mais 23 vezes a razão. Quem que é a razão? Cara, a razão, eu preciso dois termos em sequência. É só fazer o termo da frente menos o de trás. A razão aqui vai ficar 8 menos 3, a razão é 5. Então, olha só, a razão é igual a 5. Então, eu vou ter que o A24 vai ser 3 mais 23 vezes 5. Vamos lá? 23 vezes 5, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 5 vezes 2 dá 10, com 1 dá 11, 115, ó, 3 mais 115, tá bom? Então, o A24 é 118. O termo é o 118. O A24 vale 118. Se você for somando toda a vida, vai dar 118 o A24. Então, agora tá fácil, cara, tá fácil. Eu tenho o 118, a soma dos 24 termos vai ser o quê? Vai ser A1. Quanto que é o A1? É 3. Mais o A24, que é 118, vezes 24 dividido por 2, tudo bem? Então, a soma dos 24 termos vai ficar 121, que é essa soma, 24 por 2 vai dar o quê? Vai dar 12. 121 vezes 12. Vai ter final 2, tá? Vai ser assim, ó. 121 vezes 12 tem final 2, porque o final de um multiplicado pelo final do outro, ó, para você ganhar tempo, vai dar final 2. Essa alternativa não dá final 2, essa não dá final 2 e essa não dá final 2. Você ficou entre a C e a E. Veja, sem fazer a operação, você já diminui muito a tua probabilidade de um erro. Sem precisar fazer. Muitas vezes você elimina 4 e fica só com uma alternativa. Mas vamos lá. Quanto vai dar essa operação? 121 vezes 12. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. Aqui é 2, aqui é 5, aqui é 4, aqui é 1. 1.400, a soma dos 24 termos é 1.452. E pronto, cara. Mais uma questão, hein? A gente mata letra C. Crava a letra C nessa questão aí. Uma questão bem legal a respeito de progressão aritmética. Um dos assuntos que a prova da ESA mais cobra é PA. Fique ligado, tá bom? Vamos para mais? Vem comigo que a próxima questão tá na tela para você e diz assim. Observe o gráfico da função modular f de reais em reais. Eu te lembro que aqui é o domínio da função, aqui é o contradomínio da função, definida pela lei f de x igual a módulo de x, tudo bem? E aí ele me dá o gráfico da módulo de x, é esse V aqui, ó, esse V. Ele me deu o gráfico, bonitinho aí, cara, pá, bonitinho aqui. Nessas condições, assinale a alternativa que ilustra o gráfico da função g de reais em reais, dada por g de x igual a módulo de x mais 1. G de x igual a módulo de x mais 1. Maravilha! Função modular. Como construir o gráfico de uma função modular? Primeira coisa, você ignora a presença do módulo, tá bom? Ignora a presença do módulo. Então acompanha comigo na tela, olha só. A primeira coisa que você vai fazer, a tua função é g de x é igual a módulo de x mais 1. Tudo bem? É essa que você construir. Primeiro você constrói o gráfico sem o módulo. Constrói o gráfico, ignora a presença do módulo. Constrói o gráfico como se não houvesse o módulo. E aqui, quando não há o módulo, note na tela comigo, que você vai ter o quê? Você vai ter uma função de primeiro grau. Constrói o gráfico dessa função de primeiro grau. Vamos construir o gráfico dessa função? Vamos lá. Ó, eixo y, eixo x em destaque, tudo bem? Eixo x, eixo y. Ó, é uma função crescente, uma função de primeiro grau, o A é 1, ela é crescente, e o B é o ponto que ela toca o eixo Y. Então, o A é 1 e o B é 1. Ela toca o eixo Y no 1, tudo bem? Ela toca o eixo Y na unidade, no 1. Aqui, ó. Aqui ela toca o eixo Y. E ela toca o eixo X na raiz. Como é que eu acho a raiz de uma função de primeiro grau? É simples. Para encontrar a raiz de uma função de primeiro grau,
Basta pegar o b. Olha o bizu, olha o bizu. A raiz é o ponto que toca o eixo x de uma função afim de uma função de primeiro grau. Para encontrar a raiz, acompanha comigo, ó. A raiz, o x1, é só pegar o b, trocar o sinal e dividir pelo a. O b com o sinal trocado dividido pelo a. Então vai ficar o quê? O b com o sinal trocado dá menos 1 dividido pelo a, que é 1, que vai dar menos 1. Então ela vai tocar o eixo x em menos 1. Tudo bem? Então o teu gráfico é assim. Esse é o gráfico. Deixa eu melhorar aqui, ó. Esse é o gráfico da tua função afim, sem a presença do módulo. Se não tivesse o módulo, seria assim. Maravilha! Maravilha. Sem o módulo é assim que fica, tá bem? Agora, fala, Gustavo, mas tem o módulo. Maravilha. Agora, quando você coloca o módulo, sabe o que você faz? Pega tudo que tiver abaixo do eixo x e reflete em relação ao eixo x, dobra para cima. Toda a parte do gráfico abaixo do eixo x, você reflete acima. Então acompanha comigo, olha só. Essa parte aqui, ó, essa parte que está abaixo do eixo x aqui, o que você vai fazer? Você vai dobrar para cima, você vai refletir para cima. Ao invés de descer, ele vai subir. Olha aqui, ó, ele vai ficar essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, ó. E quando eu falo curva, é sinônimo de gráfico, tá? Quando eu falar curva, eu me refiro a sinônimo de gráfico. Então, ao invés de descer, ele fez o quê? Ele subiu, tudo bem? Ele sobe. Fica esse V, que tem um biquinho no x igual a menos 1. Letra A descarta, letra B, olha aí o gráfico, descarta. Letra C, exatamente a letra C, ó. Ele vem aqui, pô, biquinho no menos 1 para x e sobe, pega todo o gráfico. Então, senhoras e senhores, para você construir o gráfico de uma função modular, primeira coisa, você ignora a presença do módulo, constrói o gráfico. Feito isso, quando você coloca o módulo, o que você vai fazer? Pegar todo o gráfico, tudo que tiver abaixo do eixo x, você vai fazer a reflexão em relação ao eixo x, tá bem? Faz a reflexão e tá resolvida a bronca. Essa é a maneira clássica de você construir o gráfico de uma função modular, tá bem? Questão muito legal a respeito de módulo. Gosta-se muito, a tua banca, a prova da ESA, gosta muito de explorar função modular, equação modular, tudo que envolve módulo, fique ligado, fique antenado. Vamos para mais? Vem comigo que a questão está na tela para você. E ela diz assim, ó. O produto multiplicação, falou produto é multiplicação, de todos os números reais, que satisfazem a equação modular. Módulo de 3x menos 12 igual a 18 é um número P. Então o produto é o número P. Então o valor de P é igual a quanto? Equação modular. O que caracteriza uma equação modular que a prova da ESA tanto cobra? É uma equação com incógnita dentro do módulo. Então acompanha comigo. Olha só, eu tenho essa equação que diz assim, ó. Dentro do módulo, 3x menos 12, fecha módulo, igual a 18. Ótimo! Você vai chegar, Gustavo, mas como é que eu resolvo uma equação modular? E eu vou te falar, e hoje você vai aprender a resolver uma equação modular. É simples. É só pegar quem está dentro do módulo e igualar a mais ou menos o que está lá fora do módulo. Simples. Pega tudo que está dentro do módulo e iguala a mais ou menos o que está lá fora do módulo. Então vamos lá. Quem está dentro do módulo? 3x menos 12. Então 3x menos 12 eu igualo a menos 18 ou 3x menos 12 eu igualo a mais 18. Eu igualo a mais ou menos quem está lá fora, ó. Mais ou menos quem está lá fora. E aí é simples. Eu caí numa equação, na verdade em duas equações de primeiro grau. É só resolver os seus valores. Vamos lá? Ó, passo 12 para o outro lado somando. Esse 12 está subtraindo, passa somando. Vai ficar 3x igual a menos 18 mais 12. 3x igual a menos 6, né? O 3 eu passo dividindo. X igual a menos 6 por 3. X igual a menos 2. Tudo bem? Tem um valor para x. Agora aqui, passo 12 somando também. 3x igual a 18 mais 12. 3x igual a 30. Passo 3 dividindo.
x igual a 30 por 3, x igual a 10, tudo bem? 10. Então tá ótimo. Só que ele quer saber o quê? Ele quer saber P. Quem é P? P é o produto das raízes. Então, P vai ser igual a menos 2 vezes 10. Vezes 10. Uma raiz, e eu coloquei parênteses porque ela é negativa, vezes 10. Tudo bem? Então, P é igual a menos 20. P é menos 20 nessa equação dada, tá bom? Menos 20. Mas como é que eu sei que esses valores são raízes? Como que eu sei que eles são raízes? É simples. Eu sei que eles são raízes porque quando eu substituo aqui por menos 2, dá 18. Quando eu substituo este x aqui por 10, também dá 18. Então, menos 20, eu vou lá, menos 20, e marco letra B nesta questão de equação modular, tá bem? Uma questão muito legal que nos traz equação modular. E é uma característica bem comum da prova da ESA, tá? A cobrança de equação ou função modular mais equação modular, tá bem? Vamos para mais? Vem comigo que a questão está na tela para você. E ela diz o seguinte: assinale a alternativa cujo gráfico representa a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. F de x igual 2 elevado a x. Essa é uma função exponencial. Sabe por que ela é exponencial? Porque eu tenho a variável x no expoente. Acompanha comigo, olha só. Uma função exponencial, ela tem essa forma geral aqui, ó. F de x igual a elevado a x. No caso aqui, o meu a é quanto? No caso aqui, o meu a é 2, tudo bem? É o 2. É esse 2 aqui, ó, 2 elevado a x. Eu tenho variável x no expoente, Gustavo. É exponencial? É exponencial. Acabou. Agora, o gráfico de uma função exponencial com essa forma geral, com essa cara, acompanha comigo. Esse a aqui, ele tem que ser assim, ó, um número maior que 0 e diferente de 1. Maior que 0 e não pode ser 1. Então, essa base A, olha aqui, ó, essa base A, bola aberta, 0 e 1, ou ela é um número entre 0 e 1, nesse intervalo azul, ou ela é um número maior do que 1 nesse intervalo vermelho, tá bom? A base não pode ser negativa, não pode ser 0 e não pode ser 1, por isso a bola aberta. Então vamos lá, vamos lembrar, a base de uma função exponencial não pode ser três coisas: negativo, 0 e 1. Ou seja, ou ela é um número, acompanha comigo, entre 0 e 1, nesse intervalo, ou ela é um número maior que 1 nesse intervalo. Se a base, preste muita atenção agora, se a base A for maior que 1 no intervalo vermelho, a minha função sempre vai se comportar assim, ó. Sempre vai se comportar assim a minha função exponencial. Eixo y, eixo x, uma curva crescente assim, que toca o eixo y na unidade no 1. Agora, se a base A for um número entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, a minha curva exponencial, ela vai ser decrescente, assim, ó, uma curva decrescente que vai tocar o eixo y na unidade, tudo bem? Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, essa é a característica olhando para o A. Então, se o A é maior que 1, curva crescente. Se o A é um número entre 0 e 1, curva decrescente. Note, acompanha comigo aqui, ó, que a minha base A, olha o meu A aqui, ó, o meu A é igual a 2. Então eu tenho uma curva o quê? Eu tenho uma curva crescente, crescente que toca o eixo y na unidade. Toca o eixo y no 1, olha aqui, ó a minha curva característica, a curva crescente que toca o eixo y na unidade. Essa letra B é uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. Essa letra C é uma função trigonométrica, o gráfico é uma ondinha. Essa letra D é uma função afim, o gráfico é uma reta. Essa letra E é o gráfico, é um V, é uma função modular. Então você vai lá e crava a letra A nessa questão, a curva característica de uma função dita exponencial. Essa, senhoras e senhores, foi nossa aula
de resolução da prova da ESA de 2021 de matemática. Agradeço muito tua atenção. Salve, salve galera, salve, salve você meu aluno, você minha aluna. Eu sou Gustavo Japiaçu, o seu professor de matemática aqui do AlphaCom. Nessa aula nós vamos resolver exercícios da prova de 2021 da ESA de matemática. Prova com todo o seu padrão, toda a sua particularidade. Então vem comigo que a gente começa a trabalhar agora. Tá aí na tela para você, Escola de Sargento das Armas, Matemática 2021 da ESA. Eu sou Gustavo Japiaçu, o seu professor de matemática. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Primeira questão, ela está na tela para você e ela diz o seguinte, acompanha comigo. Identifique o ângulo x em radianos no intervalo entre 0 e 2π, cujo seno desse ângulo x é igual ao seno de 2x. Quem é o ângulo? Quem é um ângulo cujo seno de x é igual ao seno de 2x? Quem é o ângulo? Vamos lembrar? Essa questão é uma questão clássica de trigonometria, tá? Uma questão que envolve aspectos trigonométricos. E ele me diz, acompanha comigo, olha só. Ele me diz que o seno de x é igual ao seno de 2x. Seno de um arco duplo. Ó, aqui eu tenho um arco duplo, tá bom? Quem é o ângulo que satisfaz? Nessa hora eu falo assim, ó. Uma saída e um bizu para você é testar a alternativa. Por que não? Você pode testar alternativas e ver qual delas se enquadra melhor nessa situação aí. Ou uma outra hipótese, e lembre-se que testar alternativas sempre é uma saída, cara. Sempre é um jeito de resolver. Eu gosto muito. Muitas vezes essa é uma saída. Aquilo que eu sempre falo pro meu aluno. Cara, saber matemática é a segunda coisa mais importante. É a segunda coisa. Não estou falando que não é importante, é muitíssimo importante. Mas a primeira é levar a questão. A primeira é acertar a questão. Seja testando alternativas, seja eliminando alternativas absurdas, enfim. Levar a questão. Você vai fazer uma prova e você tem que levar a questão. Então vamos lá, olha só. Eu lembro a você que o seno de 2x, o arco duplo, existe uma fórmula que diz assim, ó. O seno de 2 vezes um ângulo A vai ser 2 vezes o seno desse ângulo A vezes o cosseno desse ângulo A. Essa é a fórmula do arco duplo. Então eu vou fazer assim, ó. Vou copiar o seno de x igual seno de 2x vai ficar o quê? 2 vezes o seno de x pela fórmula, vezes o cosseno de x. E eu insisto, essa é a fórmula do arco duplo, muito conhecida na matemática, muito conhecida na trigonometria. E agora, olha só, eu tenho tudo multiplicando aqui, ó, seno de x, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e eu vou cortar, como tá multiplicando, eu corto aqui, corto aqui. É como se eu fizesse assim, ó, é como se eu passasse esse cara que tá multiplicando dividindo. Se eu passar dividindo, ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar seno de x dividido por seno de x, e eu propositalmente dividi, é igual a 2 vezes o cosseno de x. E aí, agora sim, olha só, seno de x por seno de x, isso dá 1. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó, vai ficar 1 igual a 2 vezes o cosseno de x. E agora? Agora eu vou isolar cosseno. Agora aquele 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vamos lá? Vai ficar assim, ó, vai passar o 2 dividindo, vai ficar meio. Cosseno de x igual a meio. E aí você vai pensar, quem é o ângulo? Quem é o ângulo cujo cosseno dá meio? Tem aquela tabelinha clássica do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que tem uma musiquinha lá e tal, que você sabe que qual é o ângulo cujo cosseno dá meio? O ângulo é 60 graus. 60 graus. Então, x igual a 60 graus. Mas note que ele me pede em radianos. Ele não quer em graus, ele quer em radianos. E aí o que eu faço? Para transformar o ângulo que está em graus, se liga aqui, se liga aqui. Para transformar um ângulo que está em graus para radianos, basta multiplicar por π sobre 180. Por essa fração aqui, ó, acompanha comigo. Essa fração, ó, basta multiplicar por esta fração. Sempre, Gustavo, sempre. Sempre multiplica por π sobre 180. Sempre que você quer transformar de grau para radiano, troca
multiplica por π sobre 180. E aqui dá pra gente simplificar, note, ó. Ó, vai ficar 60π, 60π, 60π por 180. Simplifica por 60 e por 60, dá 1 e dá 3. Vai ficar 1 vezes π, π sobre 3 radianos. Π sobre 3 radianos é exatamente o que nos traz a letra E dessa questão. Crava a letra E nesse exercício aí. Π sobre 3 radianos nesta questão acerca de trigonometria. Primeira questão de trigonometria, uma questão legal de trigonometria que explora aspectos importantes dessa, tá bem? Vamos para mais? Vem comigo que a próxima questão está na tela para você. E ela diz o seguinte, ó. Essa questão nos traz o seguinte: sejam A e B, matrizes de ordem 2 quadradas. Tal que o determinante da matriz A vale 2 e o determinante da matriz B vale 5, tá? Marque a alternativa que expressa o valor de determinante de 2AB. Questão de determinante, questão de propriedade de determinante. E, cara, falou de propriedade determinante, algumas são muito batidas. E uma delas é o Teorema de Cauchy. Cauchy, o nome de um matemático que está aqui nessa questão. Que ela nos diz o seguinte, olha só, acompanha comigo. A questão, ela traz a seguinte máxima. Ele me falou que o determinante de A vale 2 e o de B vale 5 e me perguntou quanto é o determinante de 2 vezes A vezes B. É o 2AB ali, não é? E aí, eu quero te lembrar de um detalhe importante. O determinante de um número vezes uma matriz, sempre vai ser o número elevado à ordem da matriz vezes o determinante dessa matriz. Vezes o determinante da matriz. Esse é o Teorema de Cauchy. Então, o determinante de um número vezes a matriz é o número elevado à ordem. O número elevado à ordem. Guarda bem isso. É aqui que a tua prova vai tentar te induzir a erro. É o número elevado à ordem vezes o determinante dessa matriz. Então, olha aqui, ó. Acompanha comigo. O determinante de um número vezes A vezes B é uma matriz. Tudo bem? Então, vai ser o número elevado à ordem. Que ordem ela é? Ordem 2, vezes, o exercício de te dar ordem, o determinante dessa matriz, que é A vezes B. Tudo bem? Que por sua vez vai ser 2 ao quadrado é 4. E agora eu tenho uma nova propriedade, que é assim, ó. O determinante do produto, o determinante de A vezes B, é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Essa regra, essa propriedade vale somente na multiplicação. Não vale para mais, não vale para determinante de A mais B, não vale para menos, determinante de A menos B, não vale para divisão, porque obviamente não há divisão de matrizes. Só vale para o produto para duas matrizes quadradas de mesma ordem. Então acompanha comigo, ó. Só vale para, olha só, só vale para multiplicação. Eu posso abrir em determinante de A vezes determinante de B. Aqui, então, assim farei. Ó, determinante de AB vai ficar det de A vezes o determinante de B, tá bem? Então, vai ficar 4 vezes determinante de A é 2, vezes determinante de B é 5. Tudo bem? Então, ó, 2 vezes 5 dá 10, vezes 4, 40. 40 é a resposta da nossa questão. Você vai lá e marca a letra C. 40 é a nossa resposta, tudo bem? Então, questão muito legal a respeito dessa máxima, a respeito de determinante para você, meu aluno. Ok? Vamos para mais? Vamos lá? Vamos bater agora lá na geometria? Vamos lá para a geometria da prova da ESA? Vem comigo que a questão está na tela para você. E ela diz assim, ó. Considere um triângulo retângulo ABC. Retângulo em A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um triângulo retângulo ABC. Ó, um triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Ó,
triângulo retângulo. Estou fazendo aqui inocentemente, aqui, ó. Inocentemente, um triângulo retângulo ABC. Tudo bem? Retângulo em A, vamos só arrumar aqui, ó. Retângulo em A. Então, ó, A tem um ângulo reto. Tudo bem? Aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C. Beleza? Ou podia ser o contrário. Podia ser B aqui e C aqui, sem problemas, tá? Não importa, isso não importa, beleza? O que importa é que o ângulo reto esteja no vértice A. Por quê? Porque é o que está no texto. Vamos lá, sigamos. Sendo H o pé da altura relativa à hipotenusa. O que é a altura relativa à hipotenusa? É a altura que sai da hipotenusa e vai até o lado oposto, ó. Sai do vértice reto e vai até a hipotenusa. Ó, a altura, se é a altura, este ângulo aqui é reto, esse ângulo é reto, e esse ponto é o H, é o pé da altura. É o ponto em que a altura toca a hipotenusa. Tudo bem? Esse é o pé da altura. Vamos lá, sigamos. Sendo AH igual a 6, então a minha altura aqui é igual a 6 centímetros, tudo bem? E BH igual a 2 centímetros. BH, 2 centímetros, tudo bem? 2 centímetros. E ele quer saber, o produto dos comprimentos dos catetos é igual a quanto? Ó, aqui é o cateto C, aqui é o cateto B, oposto ao vértice B, e tudo isso aqui é a minha hipotenusa A. Tudo bem? Cateto B, cateto C, hipotenusa A. Maravilha. E agora? Agora eu vou lembrar das chamadas relações métricas no triângulo retângulo. Essa é uma questão clássica de relações métricas no triângulo retângulo. As fórmulas que envolvem medidas de lados de um triângulo retângulo. Então, olha só, acompanha comigo. Eu vou dar nome aos segmentos. Este segmento aqui é o cateto C, esse é o cateto B, essa é a hipotenusa A, essa é a altura H, a altura relativa à hipotenusa. Tudo bem? Ó, do lado de B eu tenho a projeção M de mamãe, que é esse pedacinho aqui, e aqui o 2 é o N de neném. Tudo bem? Aquele pedacinho ali. 2. E aí, quem são as relações métricas no triângulo retângulo? Eu vou listar para vocês aqui, ó. A primeira fórmula é Pitágoras, que diz assim, que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, tudo bem? Depois, você pode olhar que A é igual ao pedaço M mais o N, tá bem? Olha só, aqui ó, o A é tudo, é igual a M mais N, tá bom? Depois, eu tenho outras duas relações que dizem assim, ó, B ao quadrado é igual a A vezes M e C ao quadrado é igual a vezes N. E outra ainda, A vezes H igual a B vezes C e H ao quadrado é igual a M vezes N. Essas são as 6 fórmulas, as 6 chamadas de relações métricas em um triângulo retângulo. E elas servem para quê? Quando eu conheço alguns segmentos, posso descobrir outros. Simples assim. Então, assim farei. Eu vou começar usando a seguinte relação, acompanha comigo. Ó, H ao quadrado é igual a M vezes N. O H eu sei que é 6, o M de mamãe eu não sei, vezes o N que é 2. Ó, 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado. Então eu vou ser que 36 é igual a 2M, passo 2 dividindo, M igual a 18 centímetros. O M é 18 centímetros, tá bom? Então aqui é 18. Fala, Gustavo, mas está desconfigurado. Parece que ele é menor. Não tem problema. O que importa é o que está no texto. Jamais confie em desenho, tá bom? O que importa é o seu texto. Eu estou dizendo, acompanha comigo, que esse pedaço azul aqui vale 18. Então ele vale 18, tá bom? Agora eu vou usar duas formas. B ao quadrado igual a A vezes M e C ao quadrado igual a vezes N. Eu estou usando essas relações aqui, ó. Essas aqui, tudo bem? O A é quanto? O A é 20. Porque, olha só, o A não é igual ao 18 mais o 2. Então, vamos lá. Vou descobrir o cateto B agora. Ó. B ao quadrado é igual a 20 vezes o M, que é 18. Tudo bem? 20 vezes 18. Perfeito? Ó, 20, B ao quadrado igual a A vezes M. Então, B vai ficar a raiz de tudo isso. A raiz de 20 vezes 18. 20 vezes 18. Ó,
dá para fazer assim. O 20 não é 4 vezes 5 e o 18 não é 9 vezes 2. Tudo bem? Ó, só quebrei. Isso aqui é 20 e isso aqui é 18. Raiz de cada um deles, raiz de 4 é 2, raiz de 5, ó, raiz de 4 é 2, raiz de 5 não tem exata, fica lá dentro, raiz de 9 é 3, raiz de 2 não tem exata, então vai ficar 5 vezes 2 e eu vou ter que B é 6 raiz de 10 centímetros. Esse é o B. Tudo bem? 6 raiz de 10. Maravilha! Achei B. Agora, com a outra relação, c quadrado igual a vezes n, eu vou descobrir c. Acompanha comigo, ó. C ao quadrado é igual ao A, 20, vezes o n, que é 2. Então, C é a raiz disso. O quadrado eu passo em forma de raiz. Raiz de 20 vezes 2. Então, C vai ficar 20, eu não posso ler como 4 vezes 5? Vezes o 2. Raiz de 4 é 2. Raiz de 5 vezes 2. Raiz de 10 não tem exata. Este é o valor de C, 2 raiz de 10. E o exercício que é o quê? Agora vamos ao comando. O comando diz assim, ó. Acompanha comigo. O produto dos comprimentos dos catetos, ou seja, B vezes C, vai ser 6 raiz de 10 vezes 2 raiz de 10. Nessa hora, eu multiplico 6 vezes 2, dá 12. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. Que vai ficar 12, raiz de 100 é 10, que vai dar 120. 120 centímetros quadrados, que é o que nos traz a letra C. E por que é centímetro quadrado a unidade? Porque eu multipliquei centímetro de um cateto por centímetro do outro e eu tenho centímetro quadrado, tá bem? Então essa é a sacada, essa é a saída para essa questão de geometria de relações métricas no triângulo retângulo. Vamos para mais? Vem comigo que a próxima questão está na tela para você. Acompanha comigo. Operação Carro-Pipa. Destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque. Admitido que esses tanques sejam cilíndricos de raio 0,8 metro e altura 6,25 metro. Quantas viagens, ao comando, quantas viagens desses carros cheios, carradas, serão necessários para abastecer totalmente uma cisterna comunitária em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 7 metros por 6 metros por 2 metros e considere π igual a 3. Uma clássica questão de comparação de volume. Outra característica da prova da ESA, comparação de volumes entre sólidos distintos para você ver quantas vezes um cabe no outro, tá bem? Então o meu caminhão-pipa, ele é assim, ó, formato de cilindro, acompanha comigo, olha só, formato de cilindro, eu não vou me preocupar com proporção, mas vamos lá, ó, cilindro, eles naturalmente são deitados, esses cilindros, né, no meu caminhão-pipa, com o raio medindo, ó, o raio aqui, ó, o raio, ele mede raio é 0,8 metro. E a altura do cilindro é a distância entre as bases desse. Ó, aqui está a altura do cilindro. Ela é de 6,25 metros, tá bom? E o meu paralelepípedo, que caracteriza a cisterna lá, ela é assim, ó. Ela tem formato de paralelepípedo, bloco retangular, tipo tijolinho, saca? Ó, bloco retangular. Ela tem, e como eu disse, eu não estou respeitando proporção aqui, tá? Estou desenhando inocentemente. Ó, ela tem 7 metros de comprimento por 6 metros de largura por 2 metros de altura. Essa é a característica da cisterna. Então, o que eu vou fazer? Naturalmente, eu penso assim, o volume do caminhão é menor que o volume da cisterna. Ele pergunta quantas vezes, eu olho para as alternativas ali. Então, eu vou calcular o volume do cilindro e vou dividir o volume do paralelepípedo pelo volume do cilindro. Então, vamos lá? Acompanha comigo. Olha só. Primeiro, o volume do cilindro. Volume do cilindro, VC. O volume de todo o cilindro é a área da sua base vezes a sua altura. Então, o volume do cilindro é área da base, é a área de um círculo. Desse círculo aqui, ó. É a área desse círculo aqui, ó. Que vai ser o quê? Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Essa é a fórmula do volume de todos os cilindros, tá bom? Então, o volume do cilindro vai ficar o quê? Π, ele mandou trocar por 3, vezes o raio.
0,8 ao quadrado, em metro. Vezes a altura, 6,25. Então, o volume do cilindro vai ficar 3 vezes 0,8 ao quadrado, é 0,8 vezes 0,8, 0,64, vezes 6,25. Tudo bem? Então, o volume do cilindro, 0,64 vezes 6,25, isso aqui vai dar 4 vezes 3, vai dar 12 metros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. O cilindro tem 12 metros cúbicos. Agora vamos dar uma olhada quanto é o volume da cisterna. É o volume de um bloco retangular, e o volume de um bloco retangular é só fazer comprimento vezes largura vezes altura. Acompanha comigo. Então, o volume do bloco VB vai ficar comprimento vezes largura vezes altura. O volume do bloco é 7 vezes 6, 42, vezes 2, 84 metros cúbicos. Esse é o volume do bloco. E agora, quantas vezes o caminhão cabe? Quantas vezes? É só, para eu descobrir o número de vezes, é só pegar o grande, que é 84, e dividir pelo pequeno. N igual a quanto? Ó, se fosse 10, daria 70. Aqui vai dar 7, tudo bem? 7. 7, esse é o número de viagens. Eu preciso 7 viagens deste cilindrinho, desse caminhão, para caber, para encher essa cisterna, que é o que nos traz a letra D dessa questão. Pode marcar a letra D, pode cravar a letra D nessa questão, tá bom? Questão boa, questão legal, de geometria espacial. E falando de geometria espacial, vem comigo que a questão está na tela para você. E ela diz o seguinte: observe o paralelepípedo reto-retângulo. Ou seja, o que é um paralelepípedo reto-retângulo? É um bloco retangular, um tijolinho, um paralelepípedo. Tá bom? Da figura abaixo. Sobre o sólido, assinale a alternativa, a única alternativa correta. E agora é visão espacial. Agora é olhar para o sólido e pensar em 3 dimensões. E aí, item a item, a gente vai eliminando. Vamos lá? Vem comigo. Letra A diz assim: as retas CD, cadê CD? CD, CD, CD. CD é essa reta aqui, ó. CD é esta reta. CD. E GC, 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 aqui ó, GC, está aqui a GC, tudo bem? São ortogonais entre si. Cara, o que são retas ortogonais para a banca da ESA? Simples. São retas que não se tocam e as direções formam 90 graus. Vou repetir. São retas que não se tocam e as direções formam 90 graus. Por exemplo, uma reta assim, vertical, e a outra horizontal. Retas verticais, uma em relação à outra, retas perpendiculares, uma em relação à outra, mas que não se tocam. Isso são ortogonais. Acompanha comigo na tela. Essas duas retas que ele indicou ali, ó, a GC vertical, a CD horizontal ali na tampa, mas elas se tocam nesse ponto. Então esse item aqui, ele tá falso. Falso esse item, tá bem? Letra B. A reta CF, CF, cadê CF? Vamos achar CF. CF, aqui ó, a reta CF. Tá aqui a reta CF. Deixa eu pegar melhor aqui, peraí. CF. Não foi possível concluir o seu pedido. CF. CF. Aqui. É paralela ao plano ADH. Onde está o plano ADH? Tá aqui, ó. É essa face aqui, ó. É essa face. E aí? Uma reta contida em uma face é paralela a uma reta, a uma face paralela a essa. Justamente, acompanha comigo, ó. Essa reta em destaque, essa reta em destaque, que eu vou chamar de R, é paralela a essa face. Por quê? Porque ela está contida nessa face aqui. Tudo bem? Esse item, ele está certo, ele é verdadeiro, eu já marco ele com verdade. Vamos lá, letra C. As retas AC e HF são paralelas entre si. Vamos ver? Vamos apagar aqui para ver o original? AC, as retas AC, eu já matei, né? AC aqui e HF,
HF são paralelas? Não, elas não são paralelas. Elas não são paralelas. Estão em faces paralelas, mas não são paralelas entre si. Esse item está errado. Acompanha comigo aí, ó. Esse item é falso. Próximo, letra D. A reta AB é perpendicular. AB, onde está AB? Aqui está AB. É perpendicular ao plano EFG. EFG. Cadê o G? Lá atrás, ó, o plano da base. Ó, EFG é esse plano aqui, ó. Não, ela não é paralela a esse, ela não é perpendicular a esse plano, ela é paralela. Esse item é falso também, ok? Vamos para mais. Letra E, as retas BF, onde está BF, está aqui, BF, tá bem? E DH são perpendiculares entre si. DH são perpendiculares? Não, elas são paralelas entre si. Elas não são perpendiculares entre si. Elas são paralelas. E realmente, acompanha aqui, a letra B. Esta é falsa. A letra B é a única alternativa correta nessa questão de geometria espacial da prova da ESA. Uma questão muito legal, uma questão que explora aspectos de visão tridimensional somente, tá bem? Olhar para retas e planos e dizer se eles são paralelos, são perpendiculares, enfim. Muito bem. Vamos para mais? Acompanha comigo. Próxima questão está na tela para você. E ela diz o seguinte, olha só. Qual é a posição do ponto 5 e 3 em relação à circunferência de centro 3 e 1 e raio igual a 5 unidades? Cara, posição de um ponto e em relação a uma circunferência. Posição de um ponto em relação a uma circunferência, o ponto pode estar fora, pode estar dentro ou pode estar em cima da linha. São 3 as posições. Acompanha comigo, olha só. Pode ser assim, ó. Não existe uma quarta hipótese. Eu tenho a circunferência aqui, tá bom? Ó, as 3 hipóteses são essas. Aqui, a circunferência. E aqui a circunferência, tudo bem? Aqui está o centro, aqui está o centro, aqui está o centro. Aqui está o raio, aqui está o raio e aqui está o raio, tudo bem? Agora, o ponto ele pode ser o quê? Ele pode ser um ponto externo, um ponto P, pode estar fora, ou ele pode ser um ponto em cima da circunferência, ou ele pode ser um ponto interno, dentro da circunferência, tudo bem? Note que nesse primeiro caso, a distância do centro até o ponto, ela é maior que o raio. A distância do centro ao ponto, aqui vermelho. E neste caso, a distância do centro ao ponto é maior que o raio. Aí, o ponto, ele é o quê? Ele é um ponto externo, tudo bem? Ele é um ponto externo. Aqui, a distância do centro até o ponto, ela é igual ao raio. Se a distância do centro até o ponto for igual ao raio, é um ponto pertencente. Pertencente. Agora, neste caso, a distância do centro ao ponto, comparado com o raio, distância do centro ao ponto, ela é menor que o raio. Então, se a distância do centro a um ponto dado é maior que o raio, o ponto é externo. Se é igual ao raio, o ponto é pertencente. E se é menor que o raio, o ponto é interno à circunferência. Então, basta calcular a distância do centro da circunferência ao ponto e ver, comparando com o raio, se é maior, menor ou igual. Então, vamos lá? Olha só. Eu vou calcular a distância de um ponto até outro. A distância de um ponto P até um ponto C, tá bom? Do ponto até o centro. E a fórmula da distância vai ficar o quê? X do ponto menos x do centro ao quadrado, mais y do ponto menos y do centro ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Então, a distância do ponto ao centro vai ficar o quê? A raiz quadrada de x do ponto, 5, menos x do centro, 3, eleva ao quadrado, mais y do ponto, 3, menos y do centro, 1, eleva ao quadrado. Então, a distância do ponto ao centro vai ficar o quê? A raiz quadrada de 5 menos 3 dá 2 ao quadrado é 4. Mais 3 menos 1 dá 2 ao quadrado é 4, que vai ficar a raiz de 8. Tudo bem? Raiz de 8. E quanto é raiz de 8? Pô, raiz de 8, se fosse raiz de 9, era 3. Raiz de 8 é menor que 3. Menor que 3. Raiz de 8, acompanha comigo, olha só. Raiz de 8 é assim, ó.
distância PC, o 8 eu não posso ler como 4 vezes 2? Raiz de 4 é 2, raiz de 2. Raiz de 2 vale aproximadamente 1,4. Então vai dar aproximadamente 2 vezes 1,4, que vai dar a distância de PC, aproximadamente 2,8. E note, ó, a distância do ponto ao centro é aproximadamente 2,8. O raio é igual a 5. Então a distância do ponto ao centro é menor que o raio. Menor que o raio, o ponto é o quê? Interno. É um ponto interno. Então, ó, a única que traz ponto interno, a única alternativa que fala de interno, letra B, interno não coincidente, ou seja, não igual ao centro. Quando ele fala não coincidente, ele quer dizer não igual ao centro. E sim, é um ponto interno que não é exatamente igual ao centro dessa circunferência dada, tá bom? Não é igual ao centro. Essa, senhoras e senhores, foi nossa aula de resolução de exercícios da prova de matemática da ESA de 2021. Eu agradeço muito a tua atenção, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!